O material digital de Godzilla Kong Novo Império foi lançado recentemente e com ele também tivemos alguns conteúdos extras e declarações da equipe de produção do filme. Nesse material a gente pode ver o diretor, o Adam Wingard, e também alguns atores comentando sobre diversos assuntos da trama, como por exemplo as diferentes criaturas que aparecem em The New Empire. Em determinado momento somos apresentados algumas artes conceituais que foram utilizadas no começo da produção, ou seja, podemos ver como alguns desses titãs seriam inicialmente. Mas o que acabou chamando mais a minha atenção e que eu vim trazer aqui pra vocês foi a aparência de uma criatura que foi cortada completamente de Godzilla Kong The New Empire, mas que chegou a aparecer nesse novo material divulgado. Vai logo se preparando porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre esse titã desconhecido e por que ele foi deletado, e se essa foi uma escolha positiva pro filme ou não. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto pra mais um vídeo. Godzilla Kong, o Novo Império foi lançado recentemente no modo digital, ou seja, agora o filme ele tá disponível para comprar ou alugar, e isso quer dizer que se você por acaso estiver com vontade de rever um dos filmes mais divertidos de todo o Monsterverse, não precisa ir mais no cinema mais próximo de você e pagar o ingresso. Agora qualquer pessoa pode assistir The New Empire do conforto da sua própria casa, mas também vale lembrar que isso não quer dizer que a sequência ela tá completamente fora dos cinemas. Pois é, isso mesmo, Godzilla Kong, o Novo Império ainda continua em algumas sessões ao redor do mundo. Justamente para fazer aquilo, né, bater mais dinheiro, bater mais de bilheteria e quem sabe talvez até mesmo ultrapassar Kong, a Ilha da Caveira. E assim acabar se consolidando como o maior sucesso da franquia nos cinemas. Até me lembro, eu acho que a última vez que eu conferi, The New Empire tava quase para bater esse recorde. Então pode ser que no momento em que eu esteja gravando esse vídeo isso já tenha acontecido. De qualquer forma, o lançamento do longa nas plataformas digitais ele já rolou e também já tivemos algumas surpresas bem interessantes rolando por conta disso. E no caso eu tô me referindo aos extras que já foram disponibilizados juntos com o filme. É bem verdade que seria muito mais interessante pra gente, que é fã, se o lançamento digital ele viesse com algumas cenas deletadas da sequência. Mas tipo, tá, eu até entendo, porque o filme ele é quase feito completamente por CGI, né? Fica mais difícil esse tipo de conteúdo vir a aparecer. É por isso que em vez disso, a gente acaba tendo algumas artes conceituais mostradas de cenas do filme que seriam, né, no modo inicial, como quando tava em desenvolvimento a parada. Inclusive foi lançado recentemente um book inteiro de várias dessas imagens que mostram outras versões que vimos em The New Empire. E ó pessoal, vou logo adiantar aqui pra vocês, tem coisa muito interessante nesse book. Tem até como trazer um vídeo aqui analisando todas essas artes conceituais que ó, vale muito a pena. Ah, vale ressaltar também que algumas dessas imagens são mostradas nos extras da versão digital de Godzilla Kong Novo Império. No caso, a gente vê pessoas importantes da equipe de produção do filme comentando sobre alguns detalhes, enquanto essas artes conceituais elas são mostradas para o público. É feito meio que uma mistura de cenas oficiais do próprio filme com essas artes e acaba ficando bem legal, pois acaba dando pra gente que é fã essa noção dos estágios iniciais que o longa acabou passando. Só que de longe, aquilo que acabou chamando mais atenção é justamente o momento em que o diretor, o Adam Wingard, e também outros atores comentam sobre as criaturas incríveis que existem nesse filme. Não é surpresa pra ninguém que The New Empire é o filme que mais apresentou titãs e seres desconhecidos em toda a franquia do Monstroverso. Aqui a gente tem a Terra Oca sendo verdadeiramente explorada, já que em Godzilla vs Kong a gente foi apenas apresentado a parte do território. O próprio Adam Wingard, que dirigiu ambos os filmes, chegou a dizer um tempo atrás que Godzilla Kong Novo Império, o foco dele era justamente trabalhar um pouco mais esse território desconhecido que é a Terra Oca. E ó pessoal, vamos combinar que isso ele soube fazer muito bem, né não? Eu não sei vocês, mas eu saí do cinema com vontade de ver um pouquinho mais desse mundo desconhecido que é a Terra Oca, né? Quem sabe talvez até em um próximo filme ou em uma série focada nesse mundo abaixo da superfície. Vai dizer que não seria da hora acompanhar esse mundo desconhecido um pouco mais. Isso poderia até mesmo ser um enredo da segunda temporada de Monarca Legacy of Monster, que vai sair lá na Apple TV Plus. Até porque a primeira temporada ela acaba apresentando pra gente uma trama que acaba sendo muito mais focada no passado, e também em momentos que acabam transitando entre diferentes camadas do centro do planeta. Então seria bem bacana uma sequência se passando nos dias atuais e que mostrasse pra gente os membros da Monarca se instalando dentro da Terra Oca e assim interagindo com outras criaturas que vivem por lá. Mas também empolguei um pouco pessoal, então voltando a falar da versão digital de Godzilla Kong Novo Império, enquanto as artes conceituais elas eram mostradas, uma acabou chamando bastante a minha atenção. Trata-se de um tipo de tabela que vários titãs do filme aparecem lado a lado, meio que comparando a altura entre eles. É até interessante reparar que nessa imagem o Suco ele aparenta ser um pouco diferente da versão que a gente acabou vendo no longa. Tanto aqui como em outras artes conceituais que foram mostradas no mesmo vídeo, o jovem primata parecia com pelos um pouco mais escuros e não
naquele tom laranja vibrante que aparece no filme. Mas é como eu já disse, pessoal, nessas artes a gente tá vendo apenas como era o primeiro esboço do filme, a primeira versão dele. Logo que o filme foi ganhando mais forma, algumas coisas acabaram sendo mudadas. Tanto a cor mais alaranjada quanto os olhos verdes, eles acabaram sendo características que foram adicionadas depois para destacar o personagem no meio, né, de outros primatas. Além, é claro, que essa versão final dele, ela é muito mais comercial, em vista que muitas crianças vão acabar se apegando a ele e assim podem querer um bonequinho do Zuko. De qualquer forma, nessa imagem está o visual base de alguns titãs importantes para a trama do filme, exceto por uma criatura que não aparece aqui e você já vai entender o porquê. No caso, eu tô me referindo a Mothra. Ela é a única que não aparece nessas imagens e nem em outras artes conceituais que foram liberadas. E o motivo disso é simplesmente porque a rainha dos titãs, ela não estava nos planos iniciais do filme. Essa informação eu já trouxe aqui no canal em alguns vídeos, cara, bem na época que Danny Parry tava começando a sair, né, os primeiros teasers, os primeiros trailers e tudo mais. Mas quem não tá ligado, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Os produtores de Godzilla Kong e Danny Parry, eles tentaram ao máximo, mas tipo ao máximo mesmo, evitar utilizar os kaijus da Toho, que no caso é a detentora dos direitos da marca Godzilla. É até por conta disso que nesse filme a gente tem um monte de titãs originais da Legendary vindo a aparecer. Eu sinceramente não sei o que levou os produtores a seguir esse caminho. Talvez possa ser porque Danny Parry teve o menor orçamento de todo o Monsterverse. Para economizar com licença e tudo mais envolvendo os titãs da Toho, a Legendary ela acabou optando por criar novos kaijus e assim usar os que já tinha. Mas isso que eu tô falando, pessoal, é apenas teoria, afinal não foi divulgado quanto que a empresa norte-americana ela paga para os japoneses sempre que precisam utilizar determinado titã, então é tudo teoria. De qualquer forma, o fato é, a Mothra ela não estava nos planos iniciais de Godzilla Kong e Danny Parry. Porém, a trama do filme era a mesma desde o começo. Sendo assim, se fazia necessário um titã que surgisse através de uma profecia do povo Eerie e assim fosse até a superfície para acalmar os ânimos de Kong e Godzilla, que estavam, né, lutando lá no Egito. Muitos de vocês devem lembrar que até chegou a vazar uma imagem desse titã na época que o trailer ele ainda nem tinha sido lançado. Essa criatura aparentemente se chamaria Fósfera, e seu visual ele seria exatamente do mesmo jeito que vimos no vazamento. Inclusive, recentemente chegou a circular por aí que essa imagem se tratava de uma montagem e que o próprio Adam Wingard ele havia negado a existência de um outro titã que estaria no lugar da Mothra. Entretanto, essas artes conceituais confirmam pra gente que a Fósfera realmente estaria no filme. Lembra que eu disse que a Mothra ela não apareceria naquela foto ao lado dos titãs um do lado do outro? Pois é. Pois bem, quem estaria no canto dessa imagem é justamente o titã que inicialmente faria o papel da Mothra. Inclusive, eu até olhando essa imagem, pô, eu acho que o visual dessa Fósfera não tá tão tosco como tava nos vazamentos. Outro detalhe interessante é sobre a altura desse titã deletado. Como essa imagem é meio que uma tabela de tamanhos, podemos ver que a Fósfera em pé, ela teria praticamente a mesma altura do Zuko. Ambos possuem uma linha acima desse marcador de 150 pés, que seria mais ou menos uns 45 metros. De qualquer forma, não resta mais dúvidas de que realmente havia um outro titã nos planos iniciais para esse filme e que ele acabou sendo deletado para adicionar a Mothra. Até vale lembrar que o motivo para essa troca ter acontecido é que Danny Parry acabou passando por algumas exibições testes lá nos Estados Unidos para medir o feedback do público e assim fazer algumas alterações. Isso acabou sendo determinante para a Fósfera ser apagada do filme, já que os fãs achavam que esse titã era simplesmente uma cópia mal feita da Mothra. Eu imagino que a aparência dessa criatura também tenha causado bastante estranheza nas pessoas, já que na época o CGI ele não estava completamente finalizado. Tanto é que a imagem que foi vazada na época mostrava uma versão bem mais esquisita da Fósfera do que essa que está aparecendo nessa arte conceitual. Sendo assim, os produtores eles resolveram adicionar a Mothra de uma vez por todas e assim deletar completamente a aparição desse outro titã original da Legendary. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você acha que essa troca da Fósfera pela Mothra realmente foi um acerto dos produtores? Será que tinha como manter os dois titãs dentro da trama? Você ainda tem esperança da gente ver a Fósfera em alguma produção futura do Monsterverse? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!